O incrível plano de Deus, a revelação transformadora de Nicodemos e o corpo de Cristo no terceiro ano de Joaquim, em Jerusalém, a cidade pulsava com tensões espirituais e políticas. Os fariseus, guardiães da lei e membros do Sinédrio, lutavam para manter sua posição enquanto rumores sobre um rabino itinerante, chamado Jesus, ecoavam por entre o povo. Ele realizava milagres, curava os enfermos e falava de uma nova aliança. Para muitos, ele era o tão esperado Messias, mas para Nicodemos, um respeitado fariseu, isso era uma ameaça à sua tradição e à sua identidade. Certa noite, envolto em um manto que pesava sobre seus ombros, Nicodemos sentiu um chamado profundo em seu coração. As palavras de Jesus, impressas em sua mente, alimentavam um conflito interno. O que era essa nova mensagem? Poderia haver uma verdade que transcende as doutrinas que ele havia seguido a vida inteira? Com o som distante da multidão aguardando por sinais, ele decidiu que precisava buscar Jesus. Num beco escuro, longe dos olhares curiosos, Nicodemos finalmente encontrou o Mestre. Ele respirou fundo e, tremendo, disse: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A resposta de Jesus, porém, foi inesperada. Na verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essas palavras cortaram Nicodemos como um raio. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? A dúvida e a rigidez de suas tradições lutavam contra a verdade que Jesus apresentava. Jesus respondeu com compaixão, explicando a necessidade de nascer da água e do Espírito, revelando um entendimento profundo sobre a regeneração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas palavras ressoaram profundamente no espírito de Nicodemos, queimando em seu coração. Ele percebeu ali o abrangente plano de salvação de Deus que estava se revelando. Como ele poderia manter suas crenças enquanto via a luz brilhando diante de si? As pessoas amam mais as trevas do que a luz, continuou Jesus, explicando que a verdadeira mudança vem do interior. Nicodemos se via em um enigma profundo, entre a luz que iluminava sua alma e a escuridão das expectativas ao seu redor. Ele precisava reconciliar a liberdade que Jesus oferecia com sua identidade como fariseu. Sua mente fervilhava. O que significava seguir a Jesus em um contexto onde isso poderia lhe custar tudo? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Os dias se passaram, e a batalha dentro de Nicodemos se intensificava. Ele viu o corpo de Cristo se formando ao redor da mensagem de amor e salvação. A comunidade começava a se dividir a respeito de Jesus, e a sombra da rejeição perdurava em seu coração. Sua luta tornará-se uma dança entre o que o mundo esperava dele e o que seu espírito clamava. Estaria pronto Nicodemos para se levantar e defender a verdade que agora ressoava em sua vida? Enquanto olhava para o futuro incerto, a voz de Jesus permaneceu com ele, como um farol em meio à tempestade. A pergunta agora era: conseguiriam ele e outros como ele encontrar em Cristo a unidade que tanto buscavam? A história estava longe de terminar, o plano soberano de Deus se desdobraria de maneiras inimagináveis. Nos dias que se seguiram ao encontro de Nicodemos com Jesus, a atmosfera em Jerusalém tornou-se ainda mais carregada de intrigas e desafios. As autoridades religiosas, alarmadas com o crescente poder e influência do Nazareno, convocaram reuniões secretas no Sinédrio. Discursos inflamados ecoavam nas salas de discussão enquanto os fariseus e saduceus expressavam suas indignações. Como podemos permitir que esse homem ameace as nossas tradições? Questionava um fariseu visivelmente agitado. Precisamos agir antes que suas palavras dividam o povo. Nicodemos, por sua vez,
assistia a tudo isso em silêncio, sua consciência cada vez mais inquieta. O eco da declaração de Jesus ressoava em sua mente: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que significava realmente essa nova vida? Era possível que as escrituras que ele tanto venerava estivessem se cumprindo diante de seus olhos? As respostas fugiam dele como sombras na noite. Naquela noite, Nicodemos não conseguia dormir. A pressão do mundo à sua volta era sufocante, e, em sua mente, o conflito se intensificava entre a conveniência do status quo e a atraente verdade propostas por Jesus. Decidiu que a única maneira de buscar alívio era novamente se aproximar do Mestre, apesar de todos os riscos. Ele organizou seus pensamentos e preparou-se para o que poderia ser uma jornada de no retorno. Ao amanhecer, encontrou-se novamente na cidade, observando de longe a multidão que acompanhava Jesus. Uma sensação de temor e admiração o dominava. Desde a última vez, tinha ouvido rumores de milagres ainda mais impressionantes: um cego que via, um leproso curado, e pessoas de várias partes vinham em busca de libertação. Naquele momento, ele estava falando ao povo, e uma cadeia de milagres parecia se desdobrar ao seu redor. Apaixonado, mas cauteloso, Nicodemos conseguiu se aproximar discretamente, mesclando-se à multidão. Diante de suas próprias dúvidas, ele estava em busca de confirmação, da certeza que poderia libertá-lo de sua dúvida e identidade religiosa. Quem é este homem? Sussurrou para um gentil ao seu lado. O homem, entusiasmado, respondeu: ele é o Messias. As profecias estão se cumprindo neste momento. As palavras do outro ressoaram em seu coração como uma trombeta. Ele lembrou-se da profecia de Isaías que falava sobre a vinda do Salvador. O espírito de Nicodemos, que até então lutava em agonia, começou a despertar para a possibilidade de um novo amanhecer. Mas o medo do que isso significava para sua vida, para sua posição e para sua própria interpretação da lei ainda o mantinha cativo. No entanto, enquanto Jesus falava, Nicodemos pôde sentir a autoridade e a segurança que emanavam de suas palavras. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, clamou Jesus, João 8:12. Tais frases deixavam Nicodemos inquieto, mas ao mesmo tempo preenchiam seu coração de esperança. Nesse instante, ele percebeu que sua decisão se aproximava de uma encruzilhada. A voz do povo, ainda que cheia de entusiasmo, ecoava como um alerta: cuidado, Nicodemos! Viver de acordo com o que ele ensina pode te colocar em conflito com tudo o que você conhece. A luta entre a luz e as trevas continuava a se intensificar em sua alma. Mais um dia havia se encerrado na cidade, mas a realidade do que estava por vir tornava-se mais palpável. O que realmente estava em jogo não era apenas o futuro de Jesus, mas o próprio futuro de Nicodemos. Precisaria ele abrir mão de suas tradições e crenças para abraçar o novo? Indagações fervilhavam em sua mente à medida que o plano de Deus se desdobrava magnificamente no horizonte. E assim, enquanto a noite caía sobre Jerusalém, Nicodemos ficou em pé, esperando uma nova chamada, ansioso pelo momento em que finalmente poderia agir. O que Deus havia preparado o aguardava, e ele estava prestes a descobrir-se, de fato, era parte do plano soberano que se manifestava neste tempo decisivo. Como seriam suas escolhas diante da verdade que agora se revelava? A resposta viria em breve, enchendo seu coração de expectativa e temor. As manhãs em Jerusalém começavam a exibir uma nova intensidade, como se a cidade estivesse sob o peso de uma expectativa profunda. Nicodemos, imerso em suas reflexões, mantinha-se em vigilância. Suas inquietações se transformavam em um desejo ardente de saber a verdade, enquanto seus passos o guiavam cautelosamente em direção ao lugar onde Jesus frequentemente se reunia com os discípulos. A luz da manhã irradiava nas pedras da cidade, e as vozes do povo se entrelaçavam em um murmúrio que só aumentava à medida que os rumores sobre Jesus se espalhavam. Ele é o profeta, ouviu uma mulher comentar em uma esquina: os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo. As palavras dela ressoavam na mente de Nicodemos, levando-o a questionar cada vez mais a natureza de sua fé. O Nazareno, com suas promessas e milagres, poderia ser a resposta que ele buscava ou talvez um caminho para uma nova compreensão de Deus. Enquanto caminhava, uma visão particular o parou em seco. Jesus estava cercado por um grupo de crianças, as quais ele acolhia em seus braços, dizendo:
deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Lucas 18:16. A cena era encantadora e ao mesmo tempo desconcertante. Como poderia um homem tão comprometido com o ensino da lei ser tão afetuoso com os pequenos? Na simplicidade da sua presença, o coração de Nicodemos começou a se iluminar com uma nova sabedoria. Ainda assim, a sombra do sinédrio pairava sobre ele. Ouvirá sussurros de que eles planejavam agir contra Jesus, e esse conhecimento o enchia de temor. O que acontecerá quando Jesus for preso? O que eu farei se elas se voltarem contra mim? Essas questões atormentavam cada vez mais seu espírito. Ao mesmo tempo, o desejo de ser um seguidor do Mestre crescia dentro dele, revelando-se uma chama inextinguível. Foi então que, em um momento de fé inabalável, Nicodemos tomou coragem e decidiu que precisava falar com Jesus mais uma vez. Com firmeza, ele se dirigiu ao grupo, embora seu coração estivesse acelerado. Mestre, sabemos que és um ensinado vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. João 3:2. Jesus olhou nos olhos, e Nicodemos sentiu a intensidade de cada palavra. Na verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. As palavras do Senhor ecoaram em seu coração, repletas de poder e de uma verdade que ele ansiava em compreender. Era como uma porta sendo entreaberta, permitindo que a luz da revelação penetrasse em seu ser. Misteriosas compreensões começaram a surgir, e a pergunta que vinha à sua mente a respeito do novo nascimento tornava-se cada vez mais clara. Mas antes que pudesse articular suas indagações, Jesus continuou: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Essas palavras traziam um desassossego, uma sensação de liberdade e ao mesmo tempo de confusão. Nicodemos mal conseguia compreender, mas o que sentia era mais profundo que a razão. Havia um chamado que ecoava em sua alma, uma chamada que o convidava a se despojar de tudo que conhecia e entrar em um novo caminho. Enquanto refletia sobre isso, a figura de Jesus se tornava cada vez mais central em sua vida. A profecia de Isaías 53 ressoava em seu coração: ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. As realidades do futuro se desdobravam à sua frente e a dúvida se misturava ao desejo fervoroso de seguir aquele que possivelmente era o Messias prometido. Nicodemos contemplava sua decisão, a semente da fé começando a brotar em seu coração. Ele precisava de coragem para se posicionar. O que o aguardava na jornada também poderia resultar em uma forte oposição, mas o amor que começava a sentir por Jesus proporcionava uma nova força. Assim, ele deu um passo em direção ao Senhor. A tensão entre o que havia aprendido e a nova verdade que estava prestes a aceitar tornava-se palpável. Estava diante de um divisor de águas, onde a soberania de Deus se entrelaçava com suas escolhas humanas. O que aconteceria a seguir? Qual seria a resposta divina ao clamor de seu coração? E enquanto os ventos da mudança sopravam, a presença transformadora de Deus começou a se revelar, preparando o caminho para decisões que mudariam não apenas a vida de Nicodemos, mas o próprio fluxo da história. Uma jornada se iniciava, e na escuridão, uma luz resplandecia, prometendo mais do que um mero entendimento. Era o prenúncio de um novo nascimento. O dia estava clareando em Jerusalém, e as multidões se agrupavam, ansiosas por mais palavras e milagres daquele homem extraordinário, Jesus. Nicodemos, agora imbuído de uma nova determinação, decidiu que a hora de agir era esta. Caminhando na direção das galerias onde o mestre estava, seu coração pulsava não apenas de medo, mas também de esperança. Ao se aproximar, viu Jesus cercado por pessoas que ansiavam por sua atenção. Ele ensinava com autoridade, e a profundidade de suas palavras penetrava nas almas como flechas de luz. Nicodemos sabia que deveria se manifestar, mas o peso de sua posição como mestre da lei o fazia hesitar. Ele mergulhou em uma profunda reflexão sobre sua identidade e o significado de ser um fariseu em tempos de tanta confusão espiritual. Como posso simplesmente aceitar o que esse homem diz? Pensava ele. Contudo, à medida que viu o olhar compassivo de Jesus, notou que em seus olhos havia um reflexo da verdade que até então lhe era estranha e alheia. A dúvida começou a se dissipar. Mestre, ele chamou, a voz firme apesar da incerteza, é verdade que nós, os fariseus,
Sempre buscamos a pureza da lei e a santidade, mas o que é que devemos fazer para herdar esse reino que o Senhor fala? Jesus, olhando profundamente nos olhos de Nicodemos, começou a explicar o que significava verdadeiramente o novo nascimento. Ele disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Essas palavras afligiam Nicodemos, ao mesmo tempo que revelavam um novo horizonte espiritual. Ele tentava entender como poderia renascer sendo um homem já maduro, mas a complexidade do ensino de Jesus começava a lhe mostrar que a salvação não tinha a ver com posição social ou conhecimento intelectual. Em seu espírito, Nicodemos lutou contra as tradições que lhe foram ensinadas. Como pode um homem voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Indagou ele com desespero. A resposta de Jesus veio clara e direta: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. Jesus o confrontava diretamente, desafiando suas noções e preconceitos. O chamado do Senhor ecoou em seu coração: fé, Nicodemos, é o que você precisa. Era como se uma tempestade de revelações estivesse desabando sobre ele. A figura de Jesus não era apenas um homem, mas o cumprimento das promessas feitas a Israel. O mistério do reino de Deus não se resumia a rituais, mas a uma relação íntima com Deus. Jesus é o caminho, pensou. No entanto, quanto estou disposto a sacrificar para segui-lo? Naquele momento, Nicodemos percebeu que estava diante de algo maior do que ele mesmo. Ele tinha a responsabilidade de se posicionar, não apenas como um fariseu, mas como um verdadeiro filho de Deus. Em meio às dúvidas e à opressão do Sinédrio, ele vislumbrou uma luz que não poderia ignorar. Jesus continuou, revelando os profundos mistérios de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Nicodemos sentiu que essas palavras eram o eco da verdade que ele procurava. O plano de Deus estava se desenrolando diante de seus olhos, e o medo começou a se dissipar, dando lugar à esperança. Com cada palavra de Jesus, sua resistência se desfazia. Nicodemos se tornou consciente de que, para verdadeiramente segui-lo, ele precisava do Espírito que Jesus prometia. E, ao mesmo tempo, uma tensão se ergueu em seu peito. Ele já não era apenas um espectador, estava sendo chamado a caminhar em fé e a se afastar de tudo que o tornava convencional e seguro. E naquele instante, a sabedoria e o poder de Deus se manifestaram, revelando que a verdadeira transformação era possível. O que começou como um encontro secreto, agora se convertia em um nobre chamado à ação. Mas, como tudo que é divino, esta jornada estava apenas começando. As palavras de Jesus ecoaram em sua mente: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3:19. A batalha interior de Nicodemos estava longe de seu fim. Ele sabia que a próxima decisão não seria fácil. O que o esperava além de suas antigas crenças? O que Deus tinha reservado para ele e o povo que, como ele, ansiava pela luz, à medida que as sombras continuavam a se alongar sobre Jerusalém, um novo enigma pairava no ar. O plano soberano de Deus estava se movendo, e Nicodemos se tornou parte dele. O que aconteceria agora, quando suas convicções e a verdade de Cristo se confrontassem? E qual seria o papel de um fariseu ao entrar na luz? Enquanto Nicodemos permanecia em contemplação, as palavras de Jesus ressoavam em sua mente como um tambor sagrado, anunciando um novo começo. A multidão ao redor do mestre estava cada vez mais agitada, mas ele sabia que precisava encontrar um momento de calma para entender a profundidade do que havia aprendido. Mas a inquietação no coração dos fariseus não se limitava apenas às suas dúvidas. Havia murmúrios de descontentamento e, em meio a vozes que se elevavam em crítica, Nicodemos percebeu a presença ameaçadora de alguns de seus pares, que não podiam aceitar o que ele estava começando a se render. Enquanto seus irmãos em lealdade religiosa se afastavam da verdade que buscavam, ele viu seus olhares fúteis, um aviso sombrio que lhe sussurrava: cuidado! A luz não é bem-vinda em meio às trevas. É melhor mantê-los longe de Jesus, pensou uma voz interna, mascarando o chamado sutil do Espírito Santo. Mas algo em seu íntimo o impulsionava a ir além do medo. Ele interveio, tentando suavizar as opiniões que fermentavam a hostilidade. Nosso mestre,
Por que condenar aquele que traz esperança? Afinal, é a lei que nos diz que devemos ouvir os profetas. Jesus, ao ouvir suas palavras, sorriu com um carinho que desarmou a raiva que cercava Nicodemos. Ele sabia que o coração de um homem já estava em agitação entre dois mundos, o homem da lei e o homem que buscava o amor de Deus. Quem de vocês está sem pecado, que atire a primeira pedra? Jesus falou firme, as palavras cortando através da confusão. Nicodemos atravessou um turbilhão de emoções e sua defesa se tornou mais forte. O que ele via havia prometido vida, não morte. A vida eterna que Jesus propunha não era um privilégio, mas uma oferta a todos. Ele sentiu que, à medida que a luz de Cristo iluminava suas convicções, também iluminava seu caminho adiante. Como poderia ele, um mestre da lei, ser um guardião do que estava agora sendo revelado? A tensão no ar cresceu e a multidão começou a dispersar-se lentamente, confusa e iluminada ao mesmo tempo. Mas para aqueles que se afastaram, havia um eco de perguntas sem resposta. Se não for através da lei, então como mesmo podemos ser salvos? Como se respondendo ao seu coração inquieto, Jesus virou-se novamente para Nicodemos. É necessário que o Filho do Homem seja levantado, ele disse, apontando para uma cruz cuja sombra se estendia no horizonte, uma profecia direta de sua crucificação que estava por vir, João 3:14. Nicodemos ficou estarrecido. O que significava isso para ele, para seus irmãos e para todo Israel? A conexão se fez em seu espírito. A libertação prometida, a redenção que vinha de crer naquilo que estava por vir. Onde uma centena de compromissos religiosos se tornavam fardos, Jesus oferecia simplesmente a fé, um laço do homem ao seu Criador. A verdade brotava em seu coração, e uma nova visão emergia. Enquanto tudo isso se desenrolava, os líderes religiosos, cientes da influência crescente de Jesus, começaram a articular planos obscuros para desacreditá-lo. Nicodemos sabia que a escolha agora era sua. Ele estava em um ponto crucial onde as decisões não afetariam apenas sua vida, mas o futuro daqueles que buscavam a verdade. Sentindo a urgência do momento, ele sabia que não poderia mais ser um espectador. Ele, um fariseu, deveria atrever-se a assumir uma posição. O que é preciso para escandalizar os escandalosos? Pensava. Uma profecia da luz desafiava as sombras. A história de Nicodemos não terminava ali, era apenas o começo de uma jornada que refletia o próprio coração de Deus em busca de seus filhos. A nova aliança estava sendo firmada sob os olhos de um povo que muitas vezes ignorou o plano soberano de Deus. Enquanto o sol se punha em Jerusalém, Nicodemos sentiu a certeza nas palavras que agora ecoavam em sua mente. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. Ele sabia que a marcha para a cruz tinha um propósito divino, e seu papel começava a se desvelar em toda a sua grandiosidade. O futuro prometia não apenas mudanças pessoais, mas uma transformação que ressoaria através dos séculos. Qual seria o custo de tal fé? Nicodemos já vislumbrou o que vinha pela frente, mas o seu coração pulsava com a esperança de que o melhor ainda estava por vir. E assim, a luz da verdade começava a iluminar os caminhos. Enquanto a noite caía sobre Jerusalém, um peso profundo se instalou no coração de Nicodemos. Ele se retirou para um lugar apartado, um pequeno jardim que lhe servia de refúgio e onde buscava a companhia silenciosa de Deus. A lua brilhava intensamente, lançando sombras longas que pareciam dançar na terra, e cada sussurro do vento parecia trazer um sopro da presença divina. Como posso ir contra os meus próprios irmãos? Pensou, angustiado. Eles confiam em mim como guardião da lei e aqui estou eu, questionando tudo que sempre ensinei. Contudo, havia uma chama de esperança em seu interior, inextinguível, alimentada pelas palavras do Mestre. Não temerás, Nicodemos, pareciam ressoar em seus ouvidos as promessas do Senhor. Ele lembrou-se da insistência de Jesus sobre a necessidade de renascer, algo que estava além da mera observância da lei. O verdadeiro renascimento não era um ato, mas um relacionamento. Como pode um homem nascer de novo? Questionou-se novamente, lutando entre o convencimento da velha aliança e a nova vida que Jesus oferecia. Do lado oposto da cidade, os líderes dos fariseus deliberavam em conselho. Eles se reuniram em uma sala sombria, onde a luz das lâmpadas apenas acentuava as expressões de raiva e desdém.
Esse homem está atraindo as multidões com seus ensinamentos falsos. Precisamos fazer algo, um dos mais antigos alertou, seu voo de ir ecoando por toda a câmara. Mais um jovem discípulo, Gamaliel, se levantou. Se o que ele faz é de Deus, não poderemos detê-lo. Melhor esperar, pois se for de homens, acabará por si mesmo. Essa sabedoria parecia momentaneamente silenciar as vozes, mas a tensão aumentava como um redemoinho. Enquanto isso, Nicodemos, em seu isolamento, buscava alguma orientação divina. Abriu o pergaminho das Escrituras que trazia consigo e leu os profetas, que clamavam por um Messias. Ele será como um cordeiro levado ao matadouro, murmurou com lágrimas nos olhos. Como aceitar as trevas que cercam a luz? Os ecos da sua luta interior se aproximavam de uma revelação. Ao pensar no que Jesus lhe dissera sobre ser levantado, a visão da cruz se tornava mais clara. Ele percebeu que não se tratava apenas de sacrifício, mas do cumprimento de uma promessa maior, a restauração do próprio povo de Deus. A madrugada surgiu, e Nicodemos não conseguia se afastar da urgência de tomar uma decisão. Os líderes religiosos queriam calar a voz de Jesus, mas a própria palavra de Deus sussurrava para ele: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:06. Uma nova aliança estava se formando, e ele era tanto um herdeiro quanto um porta-voz. Simultaneamente, um novo dilema surgiu. E se seu caminho o levasse a ser um traidor de seu povo? A cruz poderia significar a perda total de sua posição e respeito, mas o que lhe era mais precioso? O reconhecimento dos homens ou a vida eterna? A luz começou a clarear suas convicções. A expectativa pulsava em seu ser e a pressão da decisão se tornava insuportável. Ele sabia que, ao entrar na presença de Jesus novamente, tudo mudaria. Poderia a luz da verdade arriscar-se em meio à obscuridade de velhos dogmas? Por fim, antes que o sol surgisse no horizonte, Nicodemos levantou-se. Determinou-se a ir ao encontro de Jesus, não mais como um acusador, mas como um buscador. Percebendo o novo caminho à sua frente, ele encontrou coragem para romper as correntes do medo que o prendiam. E assim, enquanto a cidade começava a despertar e o dia anunciava seu brilho, Nicodemos se dirigiu para onde sabia que o Mestre estaria. No meio da agitação, ele portava a possibilidade de um novo começo. Ó, Senhor! O que tu reservarás para mim? Questionou seu espírito. E como sem resposta, uma nuvem de testemunho pairava sobre as façanhas que viriam, eternamente ligadas à cruz que esperava à frente. A história de Nicodemos avança, mas a grande pergunta permanece: quem mais entre os insatisfeitos será atraído pela luz que está por vir? Com o primeiro raio de sol rompendo o horizonte, a cidade de Jerusalém despertava lentamente, mas dentro do coração de Nicodemos, uma batalha espiritual se travava. Ele caminhava decidido em direção ao lugar onde sabia que Jesus estaria. Possui as palavras da vida eterna, repetia em seus pensamentos. Suas jornadas noturnas ao longo da estrada de pedras se tornavam cada vez mais significativas. Ao se aproximar, ouviu a voz do Mestre, suave mas poderosa, pregando a mensagem do amor e da salvação. As palavras fluíam como água viva, e a multidão que o cercava estava atenta, hipnotizada por cada sílaba. Nicodemos, com o olhar fixo, percebeu que muitas almas eram tocadas, e uma nova esperança preenchia o ar. Mas em meio a essa união de fé e expectativa, a sombra do medo ainda o acompanhava. Se eu me aproximar, pensou, o que os outros dirão? O que serei para os meus irmãos se a verdade se revelar que caminhei ao lado dele? Enquanto lutava contra essas dúvidas, os fariseus que observavam não estavam parados. Corações endurecidos pela incredulidade, eles tramavam um plano para desacreditar o Nazareno. Um dos mais zelosos, um homem chamado Caifás, ergueu-se e berrou: devemos agir. Esse homem está arruinando nossa nação e nossa posição diante do povo. Gamaliel, em uma rara demonstração de moderada sapiência, interveio mais uma vez: se este projeto é de homens, perecerá. Mas se é de Deus, nós não seremos os que lutarão contra ele. Embora suas palavras fossem uma tentativa de apaziguar, a indignação crescia como uma tempestade prestes a explodir. De volta ao jardim onde a lua havia sido um consolo, Nicodemos agora buscava coragem. O que tinha a perder? Você está pronto para renascer? A voz de Jesus ecoou novamente em sua mente.
Avançou alguns passos sob o olhar atento da multidão, e quando a porta de sua decisão estava prestes a se abrir, uma mão familiar repousou gentilmente em seu ombro. Era um amigo de fé, Anás, que também era um membro do Sanhedrin. Estás a caminho da perdição, Nicodemos? Esse homem está trazendo confusão, advertiu ele, a preocupação ferindo seu espírito. Às vezes, a confusão é o primeiro passo para a clareza, respondeu Nicodemos com a calma que conseguiu reunir. E se este for o tempo de Deus se manifestar? E se a profecia se cumprir diante de nossos olhos? O amigo hesitou, mas a coragem que surgia no coração de Nicodemos era contagiante. E assim, sua decisão se solidificou. Aproximou-se de Jesus, o mestre, que olhava para ele com um amor tão profundo que parecia conhecer cada canto de sua alma. Nicodemos, você é um dos meus, disse Jesus, e as palavras caíram sobre ele como um manto de paz. Com cada palavra que escutava, Nicodemos começou a entender o plano mais amplo de Deus. Jesus falou sobre a salvação, não apenas para os judeus, mas para todos, uma luz tão poderosa que iluminaria as nações. Ele viu em seus olhos a transferência do peso da lei para a liberdade da graça, um amor que não apenas cobria o pecado, mas o transformava. Naquele momento, um novo temor de Deus dominou Nicodemos, não o medo de ser rejeitado, mas a reverência diante da grandeza do que estava prestes a acontecer. Uma revelação divina à porta de um novo início nas promessas da aliança. No ar. O que mais eu não sei, seu coração pulsou. O que o Senhor fará através de mim e entre nosso povo? As perguntas se formaram em seu ser, embebidas de esperança e um novo entendimento. Enquanto ele ouvia a continuação das palavras de Jesus, uma sombra de temor caiu sobre a sala do Sinédrio. Um plano ainda mais sombriamente elaborado começava a tomar forma entre aqueles que não poderiam ver a luz que Nicodemos agora buscava ardentemente. A verdade tinha vindo ao mundo, e a batalha espiritual que se desenrolava em Jerusalém apenas começava. O plano soberano de Deus se desdobrava em cada decisão, a cada escolha feita, a cada alma tocada, mas a maior revelação ainda estava por vir. Quem se levantará contra a luz? Questionou Nicodemos, à medida que a certeza de sua nova missão começava a se firmar, estabelecendo em seu coração a questão que ecoaria pelas próximas gerações. Enquanto a cidade de Jerusalém continuava a vibrar com as palavras de Jesus, um novo dia despontava sobre os corações inquietos das pessoas que ali se reuniam. Nicodemos, agora mais firme em sua fé e decisão, sabia que não poderia mais permanecer na sombra da dúvida. Sua jornada de compreensão estava apenas começando, e a cada passo dado em direção a Jesus, a luz começava a iluminar as escuras cavidades de sua alma. A vida de Nicodemos estava entrelaçada com a de muitos que o rodeavam, e ele olhou para a multidão. Havia alegria, mas também aflição. Muitos dos que ali estavam lutavam com suas próprias questões internas, seus próprios dilemas sobre o novo ensinamento que estava caminhando entre eles. E naquele momento, ele sentiu uma forte urgência em agir, não apenas como um fariseu, mas como um testemunho vivo do amor de Deus. Senhor, começou Nicodemos, tomando coragem enquanto o olhar de Jesus o encorajava, o que devo fazer para que outros também vejam a luz que agora brilha em mim? Ele não estava mais preocupado com o que os outros pensariam, mas desejava ardentemente compartilhar a transformação que havia começado em seu próprio coração. Jesus sorriu e, como sempre fazia, ofereceu uma resposta rica em significado. A menos que um homem nasça de novo, não pode ver o reino de Deus, disse ele, usando as palavras que anteriormente haviam perplexado Nicodemos. Nesse ensino, Jesus revelava o fundamento da nova vida em Cristo, uma mudança que transcendia a religião e mergulhava profundamente na essência da experiência humana. Nicodemos percebeu que renascer não era apenas uma metáfora, era um chamado à transformação total. Ao se perder em seus pensamentos, viu a multidão diante dele e soube que muitos precisavam daquela mesma revelação. Ele poderia ser um instrumento na mão de Deus, um meio para espalhar a verdade que agora o libertava. Enquanto isso, a reunião do Sinédrio se tornava cada vez mais tensa. A conspiração para neutralizar Jesus ganhava força entre os líderes religiosos. Caifás, com o semblante endurecido, levantou-se novamente, sua voz ressoando como um trovão. Este homem é um perigo, e devemos eliminar essa ameaça à nossa doutrina e à nossa posição. Mas a voz de Gamaliel ecoou uma vez mais com sabedoria e prudência. Deixe-os ir. Se este é o movimento humano,
por si mesmo se extinguirá. Mas se é de Deus, não será possível derrotá-lo. As palavras reverberaram no coração de Nicodemos, que lembrou como aqueles que se opunham a Deus invariavelmente fracassavam. A confrontação entre a luz e as trevas estava se intensificando, havia uma linha sendo traçada, e ele, agora aquecido pela convicção, sentia-se firme. Nos dias que se seguiram, Nicodemos tornou-se um dos que secretamente buscavam o que era verdadeiro. Ele se reunia com outros discípulos, ouvindo os ensinamentos de Jesus e procurando maneiras de compartilhar essa nova sabedoria entre seu povo. As conversas eram animadas e profundas, mas também cercadas por um certo receio, pois os fariseus estavam de olho, as tensões não cessavam e a influência de Jesus crescia. Estudai as Escrituras, disse um dos discípulos, nelas encontramos tudo o que foi escrito a respeito do Messias. Essas palavras ecoavam na mente de Nicodemos, lembrando das promessas que Deus havia feito ao seu povo. O Velho Testamento falava da vinda de um Salvador, e agora, este Jesus estava cumprindo tudo isso. Mas em meio ao renascimento da esperança, as trevas não tardaram a responder. Na calada da noite, uma ideia sombria começou a se formar, uma forma de silenciar a verdade. As lideranças se reuniriam, e Nicodemos poderia se ver em um dilema, se posicionando entre o que acreditava e o que o sistema exigia. Naquela noite, enquanto orava, uma profunda convicção se apoderou dele. Ó Senhor, qual é o teu plano? Perguntou ele, o coração pulsando com a esperança e o temor. A resposta veio não em palavras, mas em uma visão do que estava por vir, um futuro cheio de promessa e provação. Em verdade, vos digo, uma voz suave ressoou em seu espírito, trazendo consigo uma revelação poderosa. Aquilo que estava prestes a acontecer mudaria os rumos da história. Havia uma responsabilidade que não poderia ser evitada, uma necessidade de se levantar e ser uma voz em meio ao eco da opressão espiritual. Nicodemos tomou sua decisão. Ele não poderia mais ser um espectador. O plano soberano de Deus se desdobrava diante dele, e, mesmo que as trevas se reunissem, a luz continuaria a brilhar. O que ocorreria na manhã seguinte o levaria a um teste de fé maior do que jamais imaginara, e a questão ainda ressoava em seu ser: o que mais precisarei fazer para cumprir o propósito que o Senhor tem para mim? A jornada apenas começava, e o destino de muitos estava atrelado a essa nova aliança que estava sendo formada. Na alvorada de um novo dia, enquanto a cidade de Jerusalém despertava com o polir de suas atividades cotidianas, Nicodemos se levantou angustiado. A noite anterior tinha sido um clamor de intercessão e busca pela verdade. Ele se questionava sobre as palavras de Jesus e o impacto que elas estavam causando na vida de quem desejava crer. A determinação em seu coração pulsava, e ele sabia que o momento de agir tinha chegado. A verdade precisa ser proclamada, murmurou ele enquanto se vestia. Uma força indescritível o empurrava para fora de casa, em direção à sinagoga onde se encontraria com seus colegas fariseus. A tensão que permeava o ar era palpável, os rumores estavam crescendo em torno de Jesus e a expectativa de sua condenação tornava-se uma realidade iminente. Ao chegar, encontrou muitos rostos conhecidos, mas a atmosfera era pesada. Caifás, em pé, organizava a reunião da cúpula religiosa. Fúria e medo dançavam em seus olhos enquanto ele falava sobre a necessidade de um plano. Não podemos deixar que isso continue. Se não tomarmos uma atitude, todo o nosso povo seguirá esse homem, proclamou, incendiando as vozes de apoio entre os fariseus. Nicodemos, porém, se sentiu dividido. As palavras de Jesus ainda ressoavam em sua mente: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz. Era um dilema esmagador, pois uma parte dele ainda lutava com as tradições que havia aprendido, enquanto a outra clamava por justiça e verdadeiro entendimento. Após ouvidos os ânimos exaltados, ergueu-se, com a voz embargada, disse: mas, se o homem é de fato justo e fala a verdade, por que não devemos ouvi-lo? A lei nos proíbe condená-lo sem ouvi-lo primeiro. Foi um desafio, alguns olhares severos se voltaram para ele, e uma onda de murmúrios começou. Caifás, com desprezo, retrucou: você deseja também se tornar um deles, Nicodemos? É um erro seguir esse arrependido. No entanto, suas palavras não foram em vão. O poder da verdade despertou resistência e também respeito entre alguns dos seus pares. Gamaliel,
uma voz de sabedoria e prudência, acenou em concordância. A verdade não se apaga com a força. Se ele for de Deus, não há nada que possamos fazer para detê-lo. Essa concordância esboçou um pequeno espaço de esperança no coração de Nicodemos, mas a pressão aumentava. A maioria do sinédrio queria um veredicto, e a raiva da cúpula estava crescendo. Naquele instante, um mensageiro entrou apressadamente, o rosto pálido e a respiração ofegante. Os discípulos de Jesus estão se espalhando, curando e realizando sinais. A cidade está em alvoroço. A multidão fala de seu nome. O alvoroço se intensificou, e Nicodemos percebeu que não poderia recuar. A sessão se tornará um campo de batalha entre os que reconheciam a luz e os que estavam decididos a mantê-la em sombras. Entretanto, enquanto os outros continuavam a debater, Nicodemos retirou-se da sala momentaneamente. Ele precisava de um encontro a sós com Deus. Senhor, que devo fazer? Ele clamou em seu coração, a consciência pesada sobre o que estava por vir. E assim, no silêncio de sua oração, uma visão surgiu diante dele. Ele viu o futuro do povo de Israel, não mais como uma congregação dividida, mas unida pelo amor e pela verdade de Cristo. Um novo entendimento tomou conta de Nicodemos. Era mais do que o seu destino, era o plano soberano de Deus. Ele sabia que teria que se expor mais do que jamais imaginou. O preço da verdade poderia ser alto, mas a promessa de um Redentor oferecia uma esperança inabalável. Ao retornar à sala, decidiu ser a voz que quebraria o silêncio. Se somos verdadeiros servos de Deus, controlemos nossas emoções, e que a verdade prevaleça acima de tudo. Sua voz ecoou, e a sala se silenciou. Um novo capítulo começaria, e a pergunta que ecoava em sua alma agora se tornava uma certeza: como poderia eu não professar aquilo que meu coração já aceita? A luz não apenas iluminou Nicodemos, agora, ele tinha que conduzir outros à luz. Mas o que aconteceria a seguir testaria sua coragem de maneiras que ele nunca poderia prever. O que mais estava reservado no plano soberano de Deus, agora que as trevas e a luz se preparavam para um confronto definitivo? A tensão pairava no ar na sala do Sinédrio. A reunião, que se tornará um campo de batalha de ideias e convicções, não havia terminado ainda. Nicodemos, agora plenamente consciente de sua condição, estava determinado a se manifestar como um portador da verdade. O tumulto manifestava-se em vozes elevadas e gestos de indignação. Os fariseus, em sua maioria, estavam convencidos de que era necessário eliminar a ameaça de Jesus a qualquer custo. Precisamos manter a ordem! Gritou um fariseu com fúria, seus olhos reluzindo de determinação. O que será do nosso povo se permitirmos que ele continue a enganar as massas? Nicodemos observava com preocupação, porque sabia que a voz daquele homem, embora carregasse poder, não possuía a verdade. Ele respirou fundo, ciente de que sua participação naquele encontro poderia custar-lhe tudo. Mas o peso de suas convicções pesava muito mais que a pressão de seus semelhantes. Irmãos, começou Nicodemos, sua voz tremendo um pouco, mas cada vez mais firme conforme prosseguia: se esse homem é de Deus, o que tentamos fazer contra ele poderá mesmo falhar? Sua afirmação ecoou pela sala, atingindo o coração de alguns que também lutavam com suas convicções. Você agora defende esse homem? Respondeu Caifás, o desdém evidente em sua voz. A expressão de desprezo era clara na face do sumo sacerdote. Cuidado, Nicodemos! Não seja levado por essas multidões! A reação hostil apenas solidificou a decisão de Nicodemos. Ele pensou nas palavras de Jesus, na luz que ele criava onde antes havia trevas, e a coragem começou a arder dentro dele. Não se trata de multidões ou de poder, mas da verdade. E vocês sabem que não devemos condenar a ninguém sem ouvi-lo primeiro. João 7:51. Sua afirmação fez com que um silêncio momentâneo se instalasse na sala, enquanto os olhar em sua direção se tornava pesado com a insistência do que ele havia declarado. Sentindo a resposta agitar-se dentro dele, anseios por uma nova compreensão, ele prosseguiu: estamos falando de um homem cujas obras falam mais alto que qualquer acusação. Se realmente desejamos entender a vontade de Deus, não podemos ignorar isso.
Os murmúrios começaram a elevar-se novamente, mas entre as vozes indignadas, algumas começaram a demonstrar uma hesitação ao escutar a defesa de um fariseu que falava. Gamaliel mais uma vez se levantou, essa vez buscando firmar as palavras de Nicodemos com sua própria sabedoria. Se a ação desse homem não é de Deus, ela não prevalecerá. Mas, se o é, nós não podemos lutar contra a vontade de Deus. Atos 5, 38-39. Os homens em torno da mesa começaram a balancear suas próprias convicções como folhas ao vento, e a luz da verdade iluminou a sala. Nicodemos sentiu que o tempo urgia. Ele precisava buscar a chance de se aproximar de Jesus, finalmente, ajudar a levar a luz a outros. Como cada um deles estava se posicionando entre a verdade e a mentira, seu coração pulsava. E foi quando a verdade fez eco em seu espírito, que se lembrou do que havia aprendido sobre o coração de Deus, a urgente necessidade de compaixão, graça e, acima de tudo, amor. O que estava se manifestando diante deles era mais do que uma luta pela tradição, era um convite para a transformação. Enquanto o Sinédrio se preparava para deliberar a respeito do destino de Jesus, Nicodemos se afastou, consciente de que a sua decisão era imperativa. Ele se uniria àqueles que permitiriam que a graça atingisse aqueles em busca de redenção. Embora a resistência fosse palpável, ele sabia que tinha que esperar pelo tempo certo para não apenas proclamar a verdade, mas também para demonstrá-la. No horizonte, mais um desafio se aproximava. Embora a sombra da cruz se avolumasse, seus seguidores começavam a se reunir em torno de Jesus, e Nicodemos poderia ver o princípio de uma nova era no que antes era um contexto de trevas. Se a luz da verdade pudesse brilhar, as trevas não poderiam reter mais o que era divino. Ele sentia a urgência em seu espírito e a consciência de que o plano soberano de Deus estava em ação, e que sua vida, em breve, faria parte de um testemunho que ressoaria pelos Eides. Assim, enquanto o dia chegava ao fim, a cidade de Jerusalém pulsava com expectativa do que estava por vir. O relato de Nicodemos ainda não havia terminado, nem o plano soberano de Deus que estava se revelando de maneira poderosa. Qual luta o aguardava a seguir? E como as sombras se confrontariam com a luz? A noite trazia consigo a certeza de que novos voos se preparavam para serem tecidos na história do povo de Deus.